Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 35. Saiu Jesus com seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe. Pelo caminho, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Ele respondeu-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que alguns dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse isto dele. E começou a declarar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. E falava dessas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. Depois, chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida, por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar aqui trazendo para nós pequenos relatos das leituras de hoje na nossa Santa Missa. Diante do Evangelho, nós temos hoje Isaías do Antigo Testamento, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. O Senhor nos deixa bem claro que Ele esperava desse povo a prática da retidão e da justiça. E só houve clamores, então não houve uma fé concreta. Não houve a obra. Eu escutar, dizer que Deus existe, eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou um homem reto, mas é a minha obra. E já em Tiago 2, 14, 18 vai nos dizer justamente isso. Diz ter fé, mas não tem obras? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé sem obra, ela é morta. É uma fé. O que significa a palavra fé? É eu acreditar que Deus existe. E, como diz as citações da nossa palavra, os ensinamentos, crer que Deus existe, até o diabo crê. De que forma? Se eles roubam a Eucaristia porque eles acreditam que Jesus está ali presente na Eucaristia. Senão, eles fazeriam mal com qualquer situação. Pois eles creem que Jesus existe, eles creem na Eucaristia por essa razão. E também, irmãos, o diabo crê porque ele fala várias vezes diante de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Então ele coloca a prova porque ele sabia. Te joga daqui para baixo. Então, queridos irmãos, crer em Deus, até o diabo acredita. Mas eu vivo a obra. Viver a obra, queridos irmãos, não é somente também prestamos atenção. Eu dou o alimento para a pessoa que precisa. Mas você vê pessoas que vão lá dar um alimento para se aparecer, dão alimentos não por se compadecer do irmão, dão alimento não para ajudar, mas fazer política. Então, tem todo esse mover. Tudo isso como que eu sei disso? Como que eu sei que se a minha situação, a minha vida, está sendo uma vida voltada para Deus? Hoje, a pergunta de hoje vai nos responder isso. Eu sou um verdadeiro cristão, eu vivo a doutrina, eu estou seguindo que Jesus. Então, quem é Jesus na minha vida?
Quem é Jesus na minha vida? É o meu Salvador? É o meu Senhor? Se Ele é, se eu reconheço que Jesus, quem é Jesus na minha vida, primeiro passo, eu tenho que reconhecer que Ele é meu Senhor. Reconheci que Ele é o meu Senhor, que Ele é o Deus, que Ele que veio me mostrar o caminho da verdade. Aí, Ele sendo o meu Senhor, Ele vai sentar no trono da minha vida. Não é eu que vou sentar no trono da minha vida e Deus vai fazer o que eu quero. Pelo contrário, é Deus falando, eu ouvindo, eu acreditando, eu tendo a minha obra. O meu Salvador, você acredita que Ele te salvou, que Ele te deu a redenção dos pecados, que existe o pecado, que existe o inferno, tudo que Jesus ensinou, tudo que Ele falou. Então, se eu acredito, pega a sua cruz. Não é uma fé sem sofrimento. Quem fala assim, que é aquela pessoa que está sofrendo, está sendo castigada por Deus, que está passando por dificuldades, está sendo castigado por Deus, Ele não nos livra do sofrimento, deixa bem claro aqui. Pedro foi lá e quis falar diante de Jesus. Não, mestre, você não vai passar por isso, você é o Deus. Afasta-se de mim, Satanás. Sabe, irmãos, quantas pessoas pregam isso? Você tem que ser feliz, vai se divertir, viva a tua vida. Você tem que ganhar o mundo, você tem que aproveitar as coisas do mundo. Jesus deixa bem claro aqui. Quem perder a sua vida por minha causa. Olha só, eu vou até ler o versículo de novo. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem? Não, aqui está a continuidade, perdão, vou um pouquinho mais acima. Depois, chamando o povo e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem o perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. O que é perder a sua vida por amor ao Evangelho? Um exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que ter essa convivência, a minha obra dentro da minha casa. A minha obra, querido irmão, lá no meu dia a dia. A minha obra, diante da minha fé, que eu acredito em Deus, ser um cristão, viver a minha doutrina. O que significa a palavra doutrina? A palavra doutrina são os ensinamentos. É aquilo que ele deixa na igreja, um direcionamento para que a gente seja reto, para que a gente seja justo. E o que significa a palavra evangelho, né? É uma doutrina diante de Jesus, é uma boa mensagem. Então, é essa boa mensagem que eu tenho que anunciar, querido irmão, com o meu agir, com o meu proceder, com o meu falar. Ah, mas se eu cometi um erro, se eu cometi uma falha, eu vou ser condenado por isso? Perante os irmãos, perante a comunidade? Por isso que ele mandou se pegar a tua cruz. De que forma? Perdão, se reconcilia, reconhece, tem humildade. Porque, irmãos, o que mais você vê hoje, eu vejo assim, a questão da política. Até eu coloquei aqui. O testemunho de Jesus me acompanha, eu vivo ele em todas as situações da minha vida? É uma pergunta para nós. Tudo que você faz, Jesus te acompanha? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? Ele moraria hoje na sua casa com você? Quem está morando com você hoje na sua casa? É a pergunta que eu fiz. É Jesus? De que forma que eu sei? Eu estou vivendo a doutrina dele? Eu estou vivendo o ensinamento dele? O que é a doutrina? Aquilo que ele me ensina. Eu estou me oferecendo para Satanás ou estou me oferecendo para Deus? De que forma? O que eu visto, o que eu falo, o meu agir, o meu proceder, as minhas obras, as minhas boas ações. Eu busco, enfim, o que eu faço para Deus, para me aparecer, ou o que eu busco diante de Deus para a minha salvação. As perguntas, irmãos, nós temos que fazer. Eu estou servindo na igreja para me aparecer, ou estou servindo na igreja para ser um bom cristão, para mim salvar almas, para mim ir junto com Jesus? Se eu faço isso, quando eu ver o irmão fazendo uma coisa, uma heresia, ou falando algo que não convém, que vai levar todo mundo para o inferno, eu vou corrigi-lo. Por que adianta eu estar dentro da igreja, numa pastoral social, eu dar o alimento, e ver o irmão com a barriga cheia de alimento, mas ele indo para o inferno? É uma fé sem obras. A minha obra vai ser mostrado, como diz aqui na carta de Tiago, ele disse assim, mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, queridos irmãos, a minha fé pelas minhas obras, eu tenho que estar diante de Deus, fazer o que Jesus fazia
ensinar o que Jesus ensinaria, eu me uno com ele, eu tenho uma comunhão, uma caminhada com Jesus. Faço mais uma vez a pergunta: quem está morando dentro da nossa casa? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vivendo? Estou vivendo, eu estou renunciando ao mundo, para mim é Santa Missa aos domingos. Eu estou vivendo a sua doutrina, que é o ensinamento da confissão, é para salvar a alma? Sim. A Santa Eucaristia é para salvar a alma? Sim, a presença dele. A crisma, e de anunciar, é o Espírito Santo, o mover, os ensinamentos que nos levam para Jesus, nos leva em comunhão, em unidade, anunciando o Evangelho. Uma perguntinha: anunciar o Evangelho, o que significa anunciar o Evangelho para você? Anunciar o quê? A palavra de Deus. De que forma é a obra de anunciar? Dentro da minha casa, com os irmãos da comunidade, com os irmãos lá no meu trabalho. Eu coloquei aqui uma situação que eu vejo assim, irmãos, que nós temos que cuidar. A política. Nós estamos no tempo da política. E o que eu mais vejo não são um projeto sendo apresentado, é a maldizer o irmão. Jesus, o que fazeria numa situação política? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como que você vai dar o seu voto? Como que você vai ver tudo isso? Uma pergunta: qual é o projeto desse homem, dessa mulher, desse homem, desse político? E qual é o que você vai oferecer para as famílias? Sendo homem ou mulher de Deus, sendo politicamente correto. Irmão, e é isso que você vai buscar. Não condene os outros com maldizer, chamando os outros de boca aberta, chamando os outros de bobão, né? Tantas pessoas aí, ao conversar sobre política, xingam o outro, chamam os outros de bobos. Eu vi isso, eu presenciei. E as pessoas não percebem que se xingam, que são maltratam, dizem, falam mal. Querido irmão, eu digo uma coisa para mim e para você. Eu coloquei aqui, tá difícil hoje, tá triste. Você votar, você se colocar politicamente pela pessoa menos honesta, a pessoa menos mentirosa. Difícil. Difícil a convivência com a política hoje, né? Mas nós temos que ter um conscientimento da salvação. O que eu digo diante da política, o que eu faço diante da política, o que eu ajo diante da política. Querido irmão, o silêncio é a melhor coisa nessas horas, o silêncio de Maria. Para aquele que não está envolvido, para aquele que vai votar, o teu silêncio é o voto. Vai chegar alguém, vai dar sua opinião, respeite. Se estiver falando alguma heresia contra Deus, você fala a tua ação, Deus vai te mostrar. Mas caso contrário, obrigado, tchau. Por quê? Eu vejo assim, que nessa conversa estamos mais maldizer o irmão, falar mal é pecado mortal. Então agora eu vou viver uma política onde que eu vou para o inferno? Afasta-te do mal. Jesus cortou no meio do povo. Então, queridos irmãos, que a gente saiba viver a nossa vida com o testemunho de Jesus, me acompanha, eu vivo ela em todas as situações da minha vida. Estou falando hoje da questão política. E na minha casa, a convivência com os meus? Como que está a convivência com o amor? Eu estou vivendo uma convivência de verdade, uma convivência de correção. Eu sendo o pai ou a mãe, eu estou mostrando para o meu filho e para minha filha o amor puro e verdadeiro, mas um amor também que corrige, que fala a verdade. Sabe, irmãos, o que eu mais vejo é os jovens também reclamar um pouquinho da forma de corrigir. Não é uma forma de mansidão, uma forma que demonstra uma correção justa. O que é uma correção justa? Aquelas pessoas que agridem, que verbalizam, que demonstram ódio, rancor. Eu luto muito contra isso, porque assim, eu fui uma pessoa assim que o meu jeito de ser era uma correção agressiva. E hoje eu vejo que não tem necessidade disso. Um castigo vale mais do que talvez 1000 palmadas. Mas se precisar também, né, como diz o direcionamento da palavra, use a varinha. Mas é uma varinha de correção. Como diz, eu ouvi uma vez a pessoa falando assim, um ensinamento maravilhoso. O pai dela, se ele desse no máximo uma varada, 2, e ele falava assim, vem aqui, senta no meu colo. Ele colocava a pessoa sentada no colo, a sua filha, e logo depois ele dizia, o papai fez isso, eu te amo, filha. Mas porque eu conversei, te dei castigo, eu falei tantas vezes e não houve a tua obediência. E essa correção foi por amor.
Olha só, irmão, que diferença, né? E foi assim que eu aprendi. Eu já era agressivo, eu já pegava, já vinha com aquela... Eu deixava explodir e eu errava muito. Então eu estou dando um exemplo, um testemunho de vida que não se deve fazer. A gente tem que ter uma correção, primeiramente no castigo, diante da obediência. O que Deus fez foi isso, Ele dava o castigo para a humanidade para acordar. Acorda, está errado esse caminho. Aí vem aquelas situações para que a pessoa entenda. Então, diante de uma aprovação, diante de algo deste mundo, irmão, se você olhar essa aprovação e ela está vindo te atacando porque você está sendo dizendo a verdade de Deus, continue firme, persevere. Mas se diante dessa aprovação também você olhar para ela, de uma dificuldade, de uma situação da tua vida, e você vê que você está convivendo com o pecado nessa situação, é para você abrir os olhos. Aceite. Então assim, olhemos diante da aprovação o amor de Deus. Você confia em Deus. Você confia em Deus? Vou ler agora o diário bíblico para a gente finalizar. E vós que dizeis que quem eu sou? Foi a pergunta que Jesus aos apóstolos. A pergunta é mesmo feita a cada um de nós, os seus discípulos nos dias de hoje. Quem é Jesus na minha vida? Talvez pudéssemos dizer tantas coisas. Ele é o meu Senhor, Deus, Salvador, paz e alegria. Tudo isso é verdade, mas também deve ser testemunhado, não como algo que decoramos e aprendemos, mas como algo que queremos viver e testemunhar. Devemos responder a essa pergunta também quando passamos por alguma situação difícil, dor, tristeza, perseguição ou fracasso, que possamos dizer que Ele é nosso tudo. O testemunho de Jesus deve nos acompanhar em todas as situações da nossa vida. Diário Bíblico, Ensinamento da Igreja. Coloca a mão no teu coração, querido irmão, querida irmã. Como que eu estou vivendo hoje? Quem é Jesus na minha vida? Ele é o meu Senhor? Ele é o meu Salvador? Toma posse disso. Se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, o testemunho de Jesus me acompanha, eu vivo Ele em todas as situações da minha vida? Tudo que eu vou fazer, Jesus me acompanha? Ele é o centro da minha casa, Ele é o Senhor da minha família? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo, eu me uno a Jesus ou me uno ao querer de Satanás dentro da minha casa? Olhe para essas situações, irmãos, é muito importante. Olhando para a minha vida. E quando você identificar essas situações, se não está convivendo contigo, tenha discernimento, que o Espírito Santo passa à frente. Levanta a tua mão. Talvez, querido, o Senhor me coloca que muitas situações estão vivendo, você está buscando a Deus, mas muitas situações estão entrando na sua casa por músicas, por palavras, por um ódio, pela inveja, pela defamação, e tem trazido transtorno. O Senhor me coloca assim situações que envolvem as famílias, que tira a paz. Primeiramente, Senhor, que a paz esteja na nossa casa. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal, de todas as situações que adversas, que traz a desunião familiar. Senhor, se é através de algum agir, de algum falar, de alguma obra que não está diante da fé, do crer na Tua presença, Senhor, derrama graça no coração dos nossos. Derrama graça no meu coração. Elimina, Senhor, todo o mal diante da Tua verdade. E diante dessa verdade, dê discernimento, dê o equilíbrio, dê a mansidão para o pai, para a mãe, para o filho, para uma correção fraterna, como Jesus fez diante de Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque aquela voz, aquela palavra não era divina. Pedro estava negando aquela situação que Jesus tinha falado. Eu vou passar por isso, por aquilo, mas é por amor a vocês, para a redenção do pecado de vocês. Não, Senhor, você não precisa passar por isso. Querido irmão, querida irmã, diante das situações, tem situações que passamos, Deus permite para que a gente seja curado, para que a gente seja libertado. E às vezes nós não queremos deixar a pessoa passar. Por quê? Porque nós achamos que não, ninguém deve passar por nada. Pelo contrário, quando passamos por uma provação, lembre-se que eu falei, e eu estou caminhando com Deus, eu estou buscando, alegre-se, porque Satanás não está feliz com o que você está fazendo. Mas Deus está. Pega a sua cruz, prossiga. Oração. Às vezes, em alguma situação, você fala, eu estou rezando, e nada resolve. Resolve sim. O momento de Deus e não o seu. O momento é de Deus e não o seu. Por isso, querido irmão, que a graça de Deus é o momento certo na vida da pessoa. Porque nós, como pai, como mãe, devemos abrir as portas para Deus dentro da nossa casa.
Senhor, visita o coração do meu filho, da minha filha agora. Da minha filha também que está na barriga da minha esposa, no ventre. Visita. Eu, como pai, eu dou autoridade para que a tua presença, Deus, esteja no coração de cada um. Eu autorizo e nego a Satanás. Eu, com autoridade de pai, eu peço, Senhor, neste momento, em teu nome, Jesus, a libertação de todo o mal da minha família. E ao mesmo tempo, eu peço que a tua graça transborde dentro dessa casa. Que teu Espírito Santo visite cada um. E eu peço para esse irmão que está ouvindo agora. Direcione, querido irmão, a presença de Deus dentro da tua casa. Renuncie as coisas de Satanás. Renuncie as malícias. Renuncie os desejos. Ajude aquela pessoa que está convivendo com a palavra de mansidão mostrar o caminho. Olha, é desse jeito, assim, assim, assim. Vou te dar um castigo. O maior castigo hoje que eu vejo, irmãos, é você tirar algo que a pessoa gosta muito. Ela vai refletir o erro dela. E lá no final ela vai te agradecer, porque você teve diante da fé uma obra de amor. É falar a verdade e corrigir é amor também. Que nós saibamos viver a tua graça, Senhor. Dê discernimento no coração de todas as famílias. Dê discernimento diante da política. Dê discernimento, Senhor, diante da correção. Diante da comunidade. Diante da tua igreja. Dai-nos a graça, Senhor, da convivência com a tua doutrina, com teus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu fico com essa frase para a minha vida hoje. Como disse em Tiago, mostra-me a sua fé, sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deus, dá-nos essa força. Amém. Finalizando, rezamos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.